Os melhores contos de Horácio Quiroga, voz Iba Mendes. A Deriva, de Horácio Quiroga. O homem pisou em algo meio mole e logo sentiu uma picada no pé. Pulou para a frente e, ao voltar-se com uma maldição, viu uma jararacuçu que, enrolada sobre si mesma, aguardava outro ataque. O homem lançou uma rápida olhadela a seu pé, de onde 2 gotinhas de sangue adensavam com dificuldade, e puxou o facão da cintura. A cobra percebeu a ameaça e afundou ainda mais a cabeça no centro de seu próprio espiral. Porém, o facão caiu de cheio, deslocando-lhe as vértebras. O homem agachou-se para olhar o ferimento, limpou as gotículas de sangue, observando-a por alguns instantes. Uma dor aguda brotava das 2 manchinhas arroxeadas e começava a invadir todo o pé. Apressadamente cingiu o tornozelo com um lenço e seguiu por um atalho até o seu rancho. A dor no pé aumentava progressivamente e logo o homem sentiu 2 ou 3 pontadas que, como relâmpagos, irradiavam-se desde o ferimento até a batata da perna. Movia a perna com dificuldade. Uma sequidão metálica na garganta, seguida de uma sede lancinante, arrancou-lhe uma nova maldição. Chegou por fim ao rancho e deixou cair os braços sobre a roda de uma moenda. As manchinhas arroxeadas ocultavam-se na monstruosa inchação do pé inteiro. A pele tornou-se adiposa e de tal modo que parecia romper-se, de tão tensa que estava. Quis chamar a mulher, mas a voz se lhe embargou num arrastado ronco de garganta ressequida. A sede o devorava. Doroteia! Conseguiu soltar um grito de agonia. Dê-me cachaça! Sua mulher correu com um copo cheio, que o homem bebeu em 3 tragos. Mas não sentiu gosto algum. Pedi cachaça e não água, rugiu novamente. Dê-me cachaça! Mas é cachaça, Paulino, protestou a mulher assustada. Não, você me deu água, já disse que quero cachaça. A mulher correu outra vez, retornando com o garrafão. O homem engoliu 2 copos, um atrás do outro, mas não sentiu coisa alguma na garganta. Bem, a coisa está ficando feia, sussurrou então, observando o pé arroxeado e já com brilho de gangrena. Sob a rígida atadura do lenço, a carne expandia-se como um monstruoso pedaço de tripa. As dores pungentes sucediam-se num contínuo relampejar e chegavam até a virilha. Demais, a excruciante sequidão da garganta, que se aquecia ainda mais com o movimentar da respiração, também aumentava. Ao tentar se erguer, um vômito fulminante o manteve meio minuto com a testa encostada na roda da moenda. Porém, o homem não queria morrer e, descendo até a margem do rio, entrou na sua canoa. Acomodou-se na popa e principiou a remar até o meio do Paraná. Ali, a correnteza do rio, que nas imediações do Iguaçu corre 6 milhas, o levaria antes de 5 horas a Tacurupucu. O homem, numa determinação sombria, pôde de fato chegar até o meio do rio. Porém, suas mãos dormentes deixaram cair ali o remo da canoa e, após um novo vômito, agora com sangue, dirigiu um olhar ao sol, que a esta altura já transpunha um monte. A perna inteira, até a metade da coxa, era já uma porção disforme e duríssima, que fazia arrebentar a roupa. O homem cortou a atadura e rasgou a calça com a faca. O baixo ventre transbordou inchado, terrivelmente dolorido e com manchas lívidas enormes. O homem ponderou que jamais poderia chegar sozinho a Tacurupacu e achou por bem pedir ajuda ao seu compadre Alves, apesar de estarem brigados havia algum tempo. A correnteza do rio precipitava-se agora até a costa brasileira, e o homem pôde atracar com facilidade.
Arrastou-se pela vereda, ribanceira acima, mas depois de 20 metros desabou exausto, ficando estendido de bruços. Alves! Vociferou com toda a força que pôde, e aguçou o ouvido em vão. Compadre Alves, não me negue este favor! Gritou mais uma vez, erguendo a cabeça do chão. No silêncio da selva não se ouvia um único rumor. O homem ainda teve força para chegar até sua canoa, mas a correnteza, apanhando-a de novo, conduziu-a velozmente à deriva. O Paraná corre ali num imenso fosso, cujas paredes, com 100 metros de altura, estreitam funebremente o rio. Desde as margens, alinhadas de negros blocos de basalto, desponta o bosque também negro. À frente, dos lados, atrás, a eterna muralha lúgubre, em cujo fundo o rio rodopiante se precipita em contínuos borbotões de água lodacenta. A paisagem é agressiva e nela impera um silêncio de morte. Ao entardecer, contudo, sua beleza sombria e tranquila adquire uma majestade única. O sol ia caindo quando o homem, encolhendo-se no fundo da canoa, sentiu um violento calafrio e logo em seguida, assombrado, aprumou pesadamente a cabeça. Sentia-se melhor. A perna lhe doía apenas um pouco, a sede mitigava e o peito, agora livre, abria-se em lenta inspiração. O veneno começava a evadir-se, não tinha dúvida. Sentia-se quase bem e, apesar de não ter forças para mover a mão, confiava na queda do orvalho para recompor-se. Calculou que antes de 3 horas decorridas estaria em Tacurupucu. O bem-estar aumentava e com ele uma sonolência repleta de recordações. Já não sentia nada na perna, nem no ventre. Será que seu compadre Gaona ainda vive em Tacurupucu? Talvez encontrasse também seu ex-patrão, Mr. Dugald, e o encarregado da oficina. Chegaria logo? O céu no poente abria-se num leque de ouro e o rio também se havia colorido. Da costa paraguaia, já assombreada de treva, o monte deixava cair sobre o rio seu frescor crepuscular em penetrantes fragrâncias de flores de laranjeira e mel silvestre. Um casal de arara cruzou bem alto e em silêncio até o Paraguai. Lá embaixo, por sobre o Rio Dourado, a canoa derivava velozmente, girando de quando em quando sobre si mesma, ante o borbulhar de um remoinho. O homem que seguia nela sentia-se cada vez melhor e punha-se a pensar no tempo exato em que não vira seu ex-patrão Dugald. 3 anos? Talvez não, nem tanto. 2 anos e 9 meses? Bem provável. 8 meses e meio? Sim, exatamente isso. Quanto ao recebedor de madeiras de Mr. Dugald, Lourenço Cubilha, conhecera-o em Puerto Esperança, numa sexta-feira santa. Sexta-feira santa? Sim, ou quinta. O homem esticou lentamente os dedos da mão. Numa quinta-feira. E parou de respirar. O Homem Morto, de Horácio Quiroga. O homem e seu facão terminavam de limpar a quinta rua do Bananal. Faltavam-lhes ainda 2 ruas, porém, como nestas proliferavam as chicas e malvas silvestres, a tarefa que tinha pela frente era coisa insignificante. Seguidamente, o homem lançou um olhar satisfeito aos arbustos roçados e atravessou a cerca de arame, deitando-se sobre a relva por alguns instantes. Mas, ao abaixar o arame farpado e passar o corpo, seu pé esquerdo tocou num pedaço de casca que se havia desprendido do poste, ao passo que o facão se lhe escapou da mão. Enquanto caía, o homem teve a leve impressão de não ver o facão caído no chão. Já estava deitado na grama, do lado direito, exatamente como ele queria. A boca, que acabara de abrir em toda a sua extensão, acabava também de fechar-se. Estava, pois, como desejava estar, os joelhos dobrados e a mão esquerda sobre o peito.
Só que, por trás do antebraço e imediatamente debaixo do cinto, apareciam de sua camisa o cabo e parte da folha do facão. Nada mais se via. Em vão o homem tentou mover a cabeça. Olhou de esguelha o cabo do facão, ainda úmido de suor em sua mão. Avaliou mentalmente a extensão e o trajeto do objeto dentro de seu ventre e não teve a menor dúvida de que havia chegado ao termo de sua existência. A morte. No transcorrer da vida, muitas vezes pensamos no dia em que, após anos, meses, semanas e dias se preparando, chegaremos por fim ao limiar da morte. É a lei fatal, previsível e aceita. Tanto é assim que nos deixamos levar prazenteiramente pela imaginação a esse momento, supremo entre todos, em que daremos o último suspiro. Entretanto, entre o instante atual e essa derradeira expiação, quantos sonhos, dissabores, esperanças e dramas pressupomos em nossa vida. O que nos reserva ainda é essa existência repleta de vigor antes de sua extinção do cenário humano. É este o consolo, o prazer e a razão de nossas divagações fúnebres. A morte está ainda tão distante e é tão imprevisto que ainda devemos viver. Ainda? Não se passaram 2 segundos. O sol permanece exatamente no mesmo lugar. As sombras não avançam 1 milímetro. Subitamente acabam de desfazer-se para o homem estendido as divagações futuras. Está morrendo. Morto. Pode considerar-se morto na sua cômoda posição. Mas o homem abre os olhos e observa. Quanto tempo se passou? Que calamidade sobreveio ao mundo? Que desordem da natureza culminou no horrível acontecimento? Vai morrer. Fria, fatal e inevitavelmente vai morrer. O homem resiste. É tão imprevisto este horror. E pensa, é um pesadelo com certeza. O que mudou? Nada. E olha, porventura não é este bananal o seu bananal? Não vem todas as manhãs limpá-los? Quem o conhece como ele? Vê claramente o bananal, bastante rarefeito, as folhas largas expostas ao sol. Estão ali bem perto, desgastadas pelo vento. Agora, porém, não se movem. É o sossego do meio-dia. Devem ser quase 12 horas. Por entre as bananeiras, logo adiante, o homem vê do chão duro o telhado vermelho de sua casa. À esquerda, entrever o monte e a capoeira de Canelas. Não vê mais nada, porém sabe muito bem que atrás de si está a estrada para o Porto Novo e que, na direção de sua cabeça, lá embaixo, bem no fundo do vale, jaz o Paraná adormecido como um lago. Tudo exatamente como sempre. O sol de fogo, o ar vibrante e solitário, as bananeiras imóveis, a cerca de arame com postes muito grossos e altos, que logo será substituída. Morto, mas será possível? Não é este um dos tantos dias em que sai de sua casa pela manhã com o facão na mão? Não está bem ali, a 4 metros dele, seu cavalo listrado, cheirando parcimoniosamente o arame farpado? Sim, alguém assobia. Não pode ver quem é, porque se acha de costa para a estrada, mas sente ressoar na pequena ponta os passos do cavalo. É o menino que passa todas as manhãs ao Porto Novo, às 11h30, e sempre assoviando. Do poste descascado que o homem quase toca com as botas, até a cerca viva do matagal, que separa o bananal da estrada, são 15 metros de comprimento. Isso ele sabe perfeitamente bem, pois ele mesmo, ao erguer a cerca, mediu a distância. Que se passa, afinal? Não é esse um meio-dia típico, como tantos em Missões, em seu monte, sua pastagem, em seu bananal rarefeito? Sem dúvida. Vegetação curta, cones de formiga, sol a pino. Nada mudou. Apenas ele está diferente. Há 2 minutos que a sua pessoa, a sua personalidade vivente, nada mais tem que ver com a pastagem que ele mesmo modelou à enxada durante 5 meses consecutivos, nem com o bananal,
obra exclusiva de suas mãos. Nem com sua família. Foi arrancado subitamente, naturalmente, por obra de uma casca notável e um facão no abdômen. Está morrendo já há 2 minutos. O homem, muito cansado e estendido na grama sobre o lado direito, recusa-se a aceitar um fenômeno dessa transcendência ante o aspecto regular e monótono de tudo o que o cerca. Sabe perfeitamente a hora, às 11h30. O menino de todos os dias acaba de passar pela ponte. Mas não é possível que tenha escorregado. O cabo de seu facão, logo deverá trocá-lo por outro, já está bem desgastado. Estava perfeitamente pressionado entre sua mão esquerda e o arame farpado. Depois de 10 anos no bosque, ele sabe muito bem manejar um facão no mato. Apenas está muito exausto do trabalho desta manhã e repousa um pouco como de costume. A prova? Ora, esse mesmo matinho que agora lhe entra pelo canto da boca, ele mesmo o plantou em pedaços de terra, distante 1 metro um do outro. E este é o seu bananal, e este é o seu cavalo listrado, baforando cautelosamente ante o arame farpado. Vê-o perfeitamente. Sabe que não se atreve a dobrar a esquina da cerca, porque está deitado quase ao pé do poste. Distingue-o muito bem, e vê as bagas de suor que lhe brotam do lombo até o quadril. O sol bate forte e a calma é muito grande, porque nenhuma única franja das bananeiras se move. Todos os dias como este ele tem visto as mesmas coisas. Muito exausto, mas apenas descansa. Devem ter passado já vários minutos. E às 15 para meio-dia, de lá de cima, do chalé do telhado vermelho, sua mulher e seus 2 filhos descerão ao bananal a buscá-lo para o almoço. Ouve sempre, antes das outras, a voz de seu filho mais novo, que busca soltar-se da mão de sua mãe. Papá, papá, não é isto? Sem dúvida, está escutando. Já é a hora. De fato, ouve a voz do filho. Que pesadelo! Porém, este é um dia como tantos outros, corriqueiro como todos, está claro. Luz excessiva, sombras pálidas, calor silencioso de forno sobre a carne, que faz suar o cavalo, estático ante o bananal proibido. Muito cansado, mas só isso e nada mais. Quantas vezes ao meio-dia, como agora, retornando a casa, atravessou esta pastagem, que era capoeira quando chegou e antes havia sido mata virgem? Vinha então muito cansado também, com seu facão pendente na mão esquerda a passos lentos. Pode ainda afastar-se mentalmente se desejar. Pode, se quiser, abandonar por um momento o seu corpo e ver da represa por ele construída a mesma e trivial paisagem. O pedregulho vulcânico com gramas firmes, o bananal e sua areia vermelha, a cerca de arame que se apequena na encosta e se acotovela com a estrada, e mais distante ainda ver a pastagem, obra exclusiva de suas mãos. E ao pé de um poste descascado, deitado sobre o lado esquerdo e as pernas encolhidas, do mesmo modo que todos os dias, pode ver a si mesmo como um pequeno vulto coberto de areia sobre a relva, repousando porque está bastante cansado. Mas o cavalo, rajado de suor e cautelosamente imóvel perante um canto da cerca de arame, vê também o homem no chão e ousa contornar o bananal como desejaria. Ante as vozes que já estão perto, papá, por um longo instante, move as orelhas em direção ao vulto e, por fim, passa tranquilamente entre um poste e o homem estendido que já descansou. As meias dos flamingos, de Horácio Quiroga. Certa vez as cobras deram um grande baile. Convidaram as rãs e os sapos, os flamingos, os jacarés e os peixes. Os peixes, como não caminham, não puderam dançar, mas, sendo o baile realizado à beira do rio, vieram para a areia e aplaudiam com a cauda. Os jacarés, para se enfeitarem bem,
Haviam colocado no pescoço um colar de bananas e fumavam cigarros paraguaios. Os sapos tinham posto escamas de peixe em todo o corpo e andavam maneando como se estivessem nadando. E sempre que passavam muito sérios pela margem do rio, os peixes gritavam caçoando deles. As rãs tinham perfumado todo o corpo e andavam nas pontas dos pés. Ademais, cada qual trazia uma lanterna, uma espécie de farolzinho, como se fosse um vagalume balançando. Porém, as mais formosas entre todos eram as cobras, as quais, sem exceção, vestiam trajes de bailarinas, da mesma cor de cada uma delas. As cobras vermelhas traziam uma sainha de seda vermelha, as verdes, sainha de seda verde, as amarelas, de seda amarela, e as jararacas, uma sainha de seda cor de barro e cinza, porque assim é a cor delas. Porém, as que estavam mais esplêndidas eram as cobras coral, que vestiam compridas túnicas vermelhas, brancas e pretas, e bailavam como serpentinas. Quando as cobras dançavam e davam voltas, apoiadas na ponta da cauda, todos os convidados aplaudiam em êxtases frenéticos. Apenas os flamingos, que então tinham as patas brancas e têm agora, como sempre, o nariz muito grosso e torcido, só os flamingos estavam tristes, uma vez que, tendo pouca inteligência, não sabiam como se enfeitar. Invejavam os trajes de todos, especialmente os da cobras coral. Toda vez que uma cobra passava na frente deles, toda faceira e fazendo ondular as serpentinas, os flamingos morriam de tristeza. Um flamingo então disse: "Eu sei o que vamos fazer. Vamos colocar meias vermelhas, pretas e brancas, e as cobras coral vão ficar loucas por nós." E levantando o voo, todos juntos foram bater no magazine do povoado. Tantã bateram com as patas. "Quem é?" perguntou o vendedor. "Somos os flamingos. Tem meias vermelhas, brancas e pretas?" "Não, não tenho não", respondeu o vendedor. "Estão loucos? Não encontrarão meias assim em nenhum lugar." Os flamingos foram então a outro magazine. "Tantã, tem meias vermelhas, pretas e brancas?" O outro vendedor respondeu: "O que dizem? Vermelhas, brancas e pretas? Não existe meias assim em parte alguma. Vocês estão malucos? Quem são?" "Somos os flamingos", responderam eles. E o homem disse: "Então, com certeza, são flamingos doidos." Foram em seguida ao terceiro magazine. "Tantã, tem meias vermelhas, pretas e brancas?" O vendedor gritou: "Qual a cor? Vermelhas, brancas e pretas? Apenas pássaros narigudos como vocês podem pedir meias assim. Desapareçam." E o homem os expulsou com a vassoura. Os flamingos recorreram assim por todos os magazines e em toda parte os tomavam por loucos. Então um tatu, que tinha ido beber água no rio, quis caçoar dos flamingos e lhes disse com grande reverência: "Boa noite, senhores flamingos. Eu sei o que vocês estão buscando. Não vão encontrar meias assim em nenhum magazine. Talvez as encontre em Buenos Aires, porém terão que pedi-las por intermédio dos correios. Minha cunhada, a coruja, tem meias assim, vermelhas, brancas e pretas." Os flamingos lhe agradeceram e foram voando à toca da coruja. "Boa noite, coruja. Viemos aqui pedir-te meias vermelhas, brancas e pretas. Hoje será o grande baile das cobras, e se nós pusermos essas meias, as cobras coral vão ficar loucas por nós." "Com muito prazer", respondeu a coruja. "Aguarde um segundo e já volto." E voando, deixou sozinhos os flamingos, e daí a pouco retornou com as meias. Porém, não eram meias, mas couros de cobras coral, belíssimos couros que a coruja havia recentemente caçado. "Aqui estão as meias", disse-lhes a coruja. "Não se preocupe com nada,
senão com uma coisa apenas. Dancem a noite toda, dancem sem nunca parar, dancem de costa, de bico, de cabeça, como bem quiserem, porém jamais parem de dançar, do contrário, em vez de dançar, chorarão. Mas os flamingos, que não são bons da cabeça, não compreenderam bem o risco que corriam com isso, e tomados de alegria, calçaram os couros de cobras coral como meias, enfiando as patas ali dentro como se fossem tubos. E, bastante satisfeitos, foram voando ao baile. Quando viram os flamingos com suas bonitas meias, todos ficaram morrendo de inveja. As cobras queriam dançar somente com eles, e como os flamingos não pararam um só momento de movimentar as patas, as cobras não conseguiam ver bem de que eram confeccionadas aquelas preciosas meias. Pouco a pouco, contudo, as cobras começaram a desconfiar. Quando os flamingos passavam dançando ao lado delas, agachavam-se até o chão para poder ver melhor. As cobras coral, sobretudo, estavam muito inquietas. Não tiravam os olhos das meias e se agachavam também, tentando tocar com a língua as patas dos flamingos, porque as línguas das cobras são semelhantes às mãos dos humanos. Porém, os flamingos dançavam e dançavam sem nunca parar, não obstante estivessem cansadíssimos a ponto de não poder mais. As cobras coral, cientes disso, pediram logo às rãs os seus faróizinhos, que eram vagalumes, e esperaram todas juntas que os flamingos sucumbissem de cansados. Efetivamente, um minuto depois, um flamingo que já não podia mais tropeçou num jacaré, cambaleou e tombou de costas. Mais que depressa, as cobras coral correram com seus faróizinhos e alumiaram bem as patas do flamingo. E, vendo de que eram feitas aquelas meias, lançaram um silvo tão alto que se ouviu até na outra banda do Paraná. "Não são meias!" gritaram as cobras. "Agora sabemos o que são. Enganaram-nos. Os flamingos mataram as nossas irmãs e calçaram seus couros como meias. As meias que trazem são de cobras coral." Ao ouvirem isto, os flamingos, tomados de pavor por terem sido descobertos, tentaram voar. No entanto, estavam tão exaustos que não puderam erguer uma só pata. Então as cobras coral precipitaram-se sobre eles e, enroscando-se em suas pernas, desfizeram as meias condentadas. Arrancaram-lhe as meias aos pedaços, enfurecidas, e mordiam ao mesmo tempo as patas para que eles morressem. Os flamingos, loucos de dor, saltavam de um lado para o outro, sem que as cobras coral se desenrolassem de suas patas. Por fim, vendo que não restava um só pedaço de meias, as cobras os deixaram livres, cansados e ajeitando as serpentinas dos seus trajes de baile. Afinal, as cobras coral estavam convictas de que os flamingos iriam morrer, porque pelo menos a metade que os picaram eram venenosas. Mas os flamingos não morreram. Correram para o rio, lançando-se na água, pois que sentiam uma agudíssima dor, e suas patas, que eram brancas, estavam agora vermelhas por causa do veneno das cobras. Passaram dias e dias, e sempre sentiam um terrível ardor nas patas, e as tinham sempre da cor de sangue, porque haviam sido envenenadas. Isso se deu há muitíssimo tempo. E ainda hoje os flamingos ficam quase o dia inteiro com suas patas vermelhas metidas na água, tratando de acalmar o ardor que sentem nelas. Às vezes se afastam da margem e vão até a terra para ver como estão. Mas as dores do veneno retornam no mesmo instante e correm a meter-se na água. Há momentos em que a dor é tão grande que encolhe uma pata e ficam parados horas inteiras, uma vez que não pode estirá-las. Essa é a história dos flamingos, que outrora tinham as patas brancas e hoje as têm vermelhas. Todos os peixes conhecem os motivos e riem deles. Mas os flamingos, enquanto se tratam na água, não perdem ocasião para vingar-se, comendo o maior número de peixinhos que se aproxima para zombar deles. O travesseiro de penas.
de Horácio Quiroga. Sua lua de mel foi um grande desengano. Loira, angelical e tímida, o gênio severo de seu marido arrefeceu-lhe as ingênuas ilusões de noiva. Ela o queria muito, embora às vezes com um leve estremecimento quando, retornando à noite juntos pela rua, dirigia um olhar furtivo à alta estatura de Jordã, calado já havia uma hora. Ele, por sua vez, amava-a profundamente, sem, no entanto, demonstrá-lo. Durante 3 meses, tinham sido casados em abril, viveram uma felicidade singular. Sem dúvida, ela tinha desejado menos rudeza nesse áspero céu de amor, mais afabilidade e incauta ternura. Porém, o impassível semblante de seu marido a limitava sempre. A casa em que viviam pouco influía em suas emoções. A brancura do pátio silencioso, frisos, colunas e estátuas de mármore produzia uma outonal impressão de castelo encantado. Lá dentro, o brilho glacial do estuque, sem a mais leve arranhadura nas altas paredes, fazia transparecer aquela desagradável sensação de frio. Ao passar de um compartimento a outro, um eco de passos se repercutia em toda a casa, como se um longo abandono lhe houvesse avivado sua ressonância. Nesse estranho ninho de amor, Alicia passou todo o outono. No entanto, acabara por deitar um véu de esquecimento sobre seus antigos sonhos, e assim vivia adormecida, na casa hostil, sem se importar com mais nada, até que chegasse o marido. Não é para admirar que houvesse emagrecido. Teve um rápido ataque de influenza que se arrastou insidiosamente dias e dias. Alice não melhorava nunca. Afinal, uma tarde, pôde ir até o jardim apoiada no braço do marido. Olhava indiferente de um lado para o outro. De repente, Jordã, com profunda ternura, passou-lhe a mão pela cabeça e Alicia rompeu imediatamente em soluços, atirando-lhe os braços ao pescoço. Chorou por longo tempo, desabafando assim todo o seu espanto reprimido, redobrando o pranto à mais leve carícia do marido. Depois os soluços foram se apequenando e ainda ficou longo tempo inclinada sobre o peito de Jordã, sem ensaiar o menor movimento e sem proferir uma só palavra. Foi esse o último dia em que Alicia esteve de pé. No dia seguinte amanheceu desacordada. O médico de Jordã examinou-a com maior cuidado, ordenando calma e repouso absolutos. Não sei, disse ele com voz baixa a Jordã, já saindo para a rua. Tenho uma grande debilidade para a qual não tenho explicação, e sem vômito, sem nada. Se acordar amanhã como hoje, mande me chamar imediatamente. No dia seguinte, Alice acordou pior. Fez-se uma nova consulta. Constatou-se uma anemia de aguda evolução, completamente inexplicável. Alicia não teve mais desmaios, mas progredia visivelmente para a morte. Durante o dia, todo o quarto permanecia com as luzes acesas e no mais absoluto silêncio. Passavam-se horas sem que se escutasse o menor ruído. Alicia cochilava. Jordã passava quase todo o tempo na sala, com as luzes também acesas. Andava de um lado para o outro numa obstinação infadigável. O tapete abafava-lhe os passos. De quando em quando entrava no quarto e continuava o seu incessante vai-vem ao lado da cama, parando vez ou outra para contemplar sua mulher. Logo em seguida, Alicia começou a ter alucinações, confusas e dúbias a princípio, e que depois desceram ao chão do quarto. A moça, com os olhos desmesuradamente arregalados, não tirava o olhar do tapete de um e de outro extremo da cama. Uma noite ficou, de repente, com os olhos fixos num ponto. Ao cabo de alguns instantes, abriu a boca para gritar e suas narinas e lábios ficaram tomados de suor. Jordã! Jordã! Clamou rígida de espanto, sem tirar os olhos do tapete. Jordã correu até o quarto e, ao vê-la chegar, Alicia soltou um grito de horror. Sou eu, Alicia, sou eu!
Alice o olhou alucinada, olhou para o tapete, voltou a olhar para ele e depois de um prolongado instante de confrontação e espanto, acalmou-se. Sorriu e tomou entre suas mãos a mão do marido, acarinhando-a durante meia hora, sempre tremendo. Entre seus devaneios mais ranhidos, havia um antrópode agachado no tapete, sobre os dedos que não tirava os olhos dela. Os médicos retornaram, mas inutilmente. Estava ali diante deles uma vida que se findava, definhando-se dia a dia, hora a hora, sem que soubesse a exata razão. Em sua última consulta, Alicia jazia sem sentidos, enquanto os médicos a examinavam, passando de um para o outro braço inerte. Observaram-na longamente em silêncio e depois seguiram para a sala de jantar. Pss, disse o médico assistente, desalentado e encolhendo os ombros. É um caso inexplicável, pouco há que fazer. Era só isso que me faltava, exclamou Jordan, e bateu nervosamente sobre a mesa. Alicia ficou se extinguindo em seu delírio de anemia, que se agravava à tarde e só melhorava nas primeiras horas do dia. Durante o dia sua enfermidade não progredia, mas todas as manhãs ela parecia mais lívida, quase sem consciência. Parecia que apenas à noite lhe escapava a vida, como se lhe esvaísse o sangue. Ao despertar, tinha sempre a sensação de estar oprimida na cama, com 1 milhão de quilos por cima. A partir do terceiro dia, esta sensação não mais a abandonou. Somente podia mover a cabeça. Não permitiu que lhe tocasse na cama, nem tampouco que lhe arrumasse o travesseiro. Seus terrores crepusculares cresciam em forma de monstros que se arrastavam até o leito e subiam com dificuldade pelo cobertor. Por fim, perdeu a razão. Os últimos dias foram de contínuos delírios à meia voz. As luzes permaneciam funebremente acesas no quarto e na sala. No silêncio agônico da casa, não se ouvia mais que um delírio monótono que partia da cama e o rumor surdo e cadenciado dos eternos passos de Jordan. Alicia morreu afinal. A empregada, quando entrou para desarrumar a cama já vazia, olhou surpresa para o travesseiro. Patrão, disse em voz baixa a Jordan, no travesseiro há manchas que parecem de sangue. Jordan se aproximou rapidamente e curvou-se sobre o travesseiro. Efetivamente, sobre a fronha, no lugar marcado pela cabeça de Alicia, via-se pequenas manchas escuras. Parecem picadas, murmurou a empregada, após alguns instantes observando. Erga-o na direção da luz, disse-lhe Jordan. A empregada ergueu o travesseiro, porém logo em seguida deixou-o cair e fixou o olhar nele, lívida e toda trêmula. Sem atinar pela razão, Jordan sentiu que seus cabelos se lhe eriçavam. O que há? Murmurou com voz rouca. É que pesa muito, balbuciou a empregada sem parar de tremer. Jordan ergueu o travesseiro. Pesava extraordinariamente. Saiu com ele, levando-o para a mesa de jantar, e ali Jordan cortou o forro da fronha num só talho. As penas que jaziam em cima voaram, e a empregada soltou um grito de horror com a boca completamente aberta, levando as mãos à cabeça. Sobre o fundo, entre as penas, movendo lentamente as patas peludas, havia um animal monstruoso, uma bola vivente e viscosa. Estava tão inchado que apenas se lhe sobressaía a boca. Noite a noite, desde que Alice havia caído de cama, o animal havia sorrateiramente aplicado sua boca, ou melhor, sua tromba, sugando-lhe o sangue. A picada era quase imperceptível. A princípio, talvez pelo manuseio diário do travesseiro, ele não se desenvolveu tão rápido, mas depois que a moça não pôde mover-se, a sucção foi vertiginosa. Em 5 dias, em 5 noites, tinha o monstro sugado a pobre Alicia. Estes parasitas das aves, diminutos em seu ambiente natural, chegam a adquirir em determinadas condições proporções enormes. O sangue humano parece ser-lhes particularmente favorável,
e não é raro encontrá-los nos travesseiros de penas. A linguagem dos animais, de Horácio de Carvalho. Um pastor honrado e laborioso, certo dia em que guardava o seu rebanho, ouviu na floresta um assobio estranho. Curioso por saber-lhe a causa, para lá se dirigiu e avistou em chamas um grande círculo de arbustos e ervas secas, e no centro uma víbora muito aflita por não poder atravessar o círculo de fogo, onde ia morrer queimada. "Salva-me!" exclamou a víbora, falando ao pastor. Este estendeu-lhe o comprido cajado, em que ela se envolveu, saindo assim do braseiro. Subiu-lhe pelo braço e enrolou-se-lhe ao pescoço. "Ah!" exclamou ele com horror, "que desgraça! Pois devo eu morrer, eu que te livrei da morte." "Não temas nada", respondeu a serpente. "Leva-me à casa de meu pai, que é o rei das serpentes." "Desculpa-me", replicou palidamente o pastor, "mas não posso deixar o meu rebanho." "Não te incomodes com o teu rebanho, nada lhe acontecerá. Vamos, depressa." E o honrado moço pôs-se a caminho, através da floresta, e chegou a uma porta feita inteirinha de serpentes enlaçadas. A víbora silvou, e todos os répteis se desenlaçaram imediatamente. "Escuta", disse ela ao pastor, "se tu o quiseres, meu pai te dará prata, ouro e diamantes. Mas não lhe peça nada disso. Peça-lhe a faculdade de compreender a linguagem dos animais. Ele recusará a princípio, mas depois cederá." "Ó, minha querida filha!" exclamou o rei da serpente, ao ver a víbora levada pelo pastor. "Minha querida filha, de onde vens tu assim?" Ela contou-lhe que tinha sido cercada por um incêndio na floresta e que tinha sido salva por aquele caridoso paisano. E o rei voltou-se para ele e disse: "Dize o que queres por me haveres salvado, minha filha." "Desejaria compreender a linguagem dos animais." "Não, isso seria muito perigoso para ti. Se eu te concedesse o que pedes, e se a esse respeito dissesses a menor palavra, morrerias no mesmo instante. Pede-me outra coisa e serás servido." "Já disse o que queria", respondeu-lhe o pastor. "Se isto não convém, nada mais quero e vou-me embora." "Espera", tornou-lhe o rei, "vem cá, e já que és tão teimoso, abre a boca." Soprou-lhe 3 vezes dentro da boca e acrescentou: "Compreenderás agora a linguagem de todos os seres da criação. Parte em paz e que Deus seja contigo. Mas aviso-te ainda uma vez: não fales a ninguém do poder que acabasses de adquirir, senão morrerás imediatamente." O pastor voltou ao seu rebanho e, já pelo caminho, ia ele entendendo o que as aves diziam em seus cantos e as plantas em seus murmúrios. Quando chegou ao rebanho, sentou-se no chão. Nesse momento, 2 corvos pousaram perto dele e começaram a conversar. "Ah", disse um deles, "este moço não desconfia sequer de que no lugar onde está deitado aquele cordeiro preto há uma cova cheia de prata e ouro." E o honrado pastor saiu e foi contar a descoberta a seu amo, que pegou logo numa enxada e veio cavar no ponto indicado. Descobriu de fato uma cova que encerrava um tesouro. Mas, como era justo e bom, deu o achado ao pastor, dizendo-lhe: "Para ti é que a providência o destinava. Toma-o, pois, faze uma casa, procura uma esposa e ser feliz." E assim foi. O pastor era citado como um dos homens mais ricos.
Tinha criados, moços de cavalariça, numerosos rebanhos e soberbas mobílias. Um dia disse ele à mulher: manda preparar vinho e comida. Amanhã é a festa do Natal. Iremos à herdade ver os nossos pastores e lhe levaremos essas provisões para os regalar. E preparou-se tudo como ele ordenara. No dia seguinte, ao chegar, disse ele aos seus servos: comam e bebam, regalem-se, que eu guardarei os rebanhos durante a noite. E tomou o seu posto. Quando foi a meia-noite, começou ele a ouvir uivos de lobos e de cães, e os lobos diziam aos cães: uni-vos conosco, e tereis a vossa parte na presa que vamos fazer. Os cães aceitaram a proposta, menos um, o mais velho de todos, que só tinha 2 dentes, e que exclamou: nada! Enquanto eu puder dar uma dentada, defenderei o rebanho de meu amo. O pastor ouviu este colóquio. Na manhã seguinte, mandou matar todos os outros cães e ordenou a seus servos que tratassem muito bem o cão velho. Depois montou a cavalo e voltou para casa com a mulher, que ia numa égua, que se punha às vezes a andar muito devagarinho. Vamos, dizia-lhe o cavalo do marido, não fique assim tão atrás. Sim, isso é fácil dizer, respondeu-lhe a égua. Você só carrega um fardo, teu amo, ao passo que eu carrego 3, a mulher do amo, a criança que ele está no ventre e o meu podrinho. O amo, ao ouvir estas palavras, pôs-se a rir e a mulher lhe perguntou do que estava rindo. De nada, respondeu. Cá uma ideia que me passou pelo espírito. Ela, porém, não ficou satisfeita com a resposta. Queria saber por que o marido rira. Palavra que não sei, respondeu ele. Não falemos mais nisso. Quanto mais ele resistia, mais ela teimava, até que ele lhe disse: tu não sabes que se eu te contasse o que me fez rir, eu morreria louco? E ela não se comoveu com essa sinistra revelação. Exigia que ele satisfizesse a curiosidade. Chegado que foram, mandou o marido colocar diante da porta um caixão de defunto e disse à inflexível mulher: vou pôr-me entre estas 4 tábuas e digo-te ainda uma vez: se cedo às tuas instâncias, morro imediatamente. Nisto viu ele o velho cão que vinha vindo para si com a cabeça baixa a gemer. Vai, disse ele, vai buscar um pedaço de pão para esse fiel animal. A mulher obedeceu. O cão, porém, se recusava a toda espécie de alimentação. Um galo, então, começou a dar bicadas no pedaço de pão. Vil criatura, disse-lhe o cão, como podes tu comer sabendo que nosso amo vai morrer? Deixa-o morrer, já que é tão tolo, replicou o galo. Tenho umas 100 galinhas em meus domínios. Se descubro um grão de trigo, chamo-as, e quando estão todas reunidas, eu mesmo trato de picar o trigo em pedacinhos. Se qualquer delas mostra-se descontente, corrijo-a a bicadas. O amo só tem uma mulher e não pode governá-la. Ouvindo estas palavras, o homem saltou do caixão, passou a mão numa vara, chamou a mulher e deu-lhe uma sova de mestre, dizendo: aí tens porque eu me ri. A teimosa esposa pediu-lhe perdão e daí por diante nunca mais foi indiscreta. Insolação de Horácio Quiroga. O cachorro Ode saiu pela porta e atravessou o pátio, com passo direito e preguiçoso. Deteve-se no limite do pasto, voltou-se para o monte, entrecerrando os olhos, o nariz vibrátil, e sentou-se tranquilo. Via a monótona planura do Chaco, com suas alternativas de campo e monte, monte e campo,
sem outra cor que o creme do pasto e o negro do monte. Este cerrava o horizonte a 200 metros por 3 lados da chácara. Para o oeste, o campo alargava e se estendia em enseada, mas a iniludível linha sombria se destacava ao longe. A essa hora matinal, o confim, ofuscante de luz, ao meio-dia, adquiria repousada nitidez. Não havia uma nuvem, nem um sopro de vento. Sob a calma do céu prateado, o campo emanava a tônica frescura, que trazia a alma pensativa, ante a certeza de outro dia de seca, melancolias de mais bem recompensado trabalho. Milk, o pai do cachorro, cruzou por sua vez o pátio e sentou-se ao lado daquele, com preguiçoso queixume de bem-estar. Permaneciam imóveis, pois ainda não havia moscas. Odd, que mirava havia pouco à beira-monte, observou: "A manhã está fresca." Milk seguiu o olhar do cachorro e quedou com a vista fixa, pestanejando, distraído. Disse após um momento: "Naquela árvore há 2 falcões." Volveram a vista indiferente a um boi que passara e, por hábito, continuaram mirando as coisas. Entretanto, o oriente começava a purpurear-se em leque e o horizonte havia perdido já sua matinal precisão. Milk cruzou as patas dianteiras e sentiu leve dor. Olhou seus dedos sem se mover, decidindo por fim a cheirá-los. No dia anterior havia tirado um pique e, recordando-se do que havia sofrido, lambeu longamente o dedo enfermo. "Não podia caminhar", exclamou em conclusão. Odd não entendeu a que se referia. Milk acrescentou: "Há muitos bichos de pé." Dessa vez o cachorro compreendeu e respondeu por sua conta depois de largo tempo: "Há muitos bichos de pé." Calaram-se de novo, convencidos. O sol saiu e, ao primeiro banho de luz, as pavas del mato lançaram no apuro o tumultuoso trombetear de sua charanga. Os cães, dourados ao sol oblíquo, baixaram os olhos, dulcificando sua moleza em beato pestanejar. Pouco a pouco a parelha aumentou com a chegada de outros companheiros. Dick, o taciturno preferido, Prince, cujo lábio superior, partido por um coati, deixava ver 2 dentes, e Isondu, de nome indígena. Os 5 fox terriers, estendidos e mortos de bem-estar, dormiam. Ao cabo de 1 hora, ergueram a cabeça. Pelo lado oposto do bizarro rancho de 2 andares, o inferior de bezerro e o alto de madeira, com corredores e varanda de chalé, haviam percebido os passos de seu dono, que descia a escada. Mr. Jones, de toalha ao ombro, deteve-se um momento ao canto do rancho e mirou o sol. Tinha ainda o olhar morto e o lábio pendente, devido à sua vigília de uísque, mais prolongada que as habituais. Enquanto se lavava, os cães se acercavam e lhe cheiravam as botas, maneando o rabo com preguiça. Como as feras amestradas, os cães conhecem o menor indício de borracheira em seu amo. Afastaram-se com lentidão a deitar de novo ao sol. Porém, o calor crescente os fez logo abandonar aquela sombra pela dos corredores. O dia avançava como os precedentes de todo esse mês, seco, límpido, com 14 horas de sol calcinante, que parecia manter o céu em fusão e que, em um instante, quebrava a terra molhada em crostas esbranquecidas. Mr. Jones foi à chácara, olhou o trabalho do dia anterior e retornou ao rancho. Em toda essa manhã não fez nada. Almoçou e subiu a dormir a sesta. Os trabalhadores voltaram às 2 à carpição, não obstante a hora de fogo, pois os joios não deixavam o algodoal. Atrás deles foram os cães, muito amigos da cultura, desde que, no inverno passado, aprenderam a disputar aos falcões os insetos brancos que levantavam o arado.
Cada um se deitou sob um algodoeiro, acompanhando com seu ofego os golpes surdos da enxada. No entanto, o calor crescia. Na paisagem silenciosa e cegadora de sol, o ar vibrava por todos os lados, ferindo a vista. A terra removida exalava um bafo de forno, que eles, com o mutismo de seus trabalhos, suportavam sobre a cabeça, em volta até as orelhas, no lenço esvoaçante. Os cães mudavam a cada instante de planta, em procura de sombra mais fresca. Estendiam-se de comprido, mas a fadiga obrigava-os, para respirar melhor, a assentar-se sobre as patas traseiras. Reverbera agora diante deles um pedaço pequeno de greda, que nem sequer se havia tentado arar. Ali o cachorro viu de pronto a Mr. Jones, que o mirava fixamente, sentado sobre um tronco. Odd se pôs em pé, maneando o rabo. Os outros também se levantaram, porém eriçados. "É o patrão!" exclamou o cachorro, surpreendido pela atitude daqueles. "Não, não é ele", replicou Dick. Os 4 cães estavam juntos, grunhindo surdamente, sem tirar os olhos de Mr. Jones, que continuava imóvel, mirando-os. O cachorro, incrédulo, ia avançar, mas Príncipe lhe mostrou os dentes. "Não é ele, é a morte." O cachorro eriçou-se de medo e retrocedeu ao grupo. "É o patrão morto?" perguntou ansiosamente. Os outros, sem responder, romperam a ladrar com fúria, sempre a atitude de medroso ataque. Sem se mover, Mr. Jones se desvaneceu no ar ondulante. Ao ouvir os alaridos, os trabalhadores haviam levantado os olhos, sem nada distinguir. Giraram a cabeça para ver se tinha entrado algum cavalo na chácara e de novo se dobraram. Os Fox Terrier volveram a passo ao rancho. O cachorro, eriçado ainda, adiantava-se e retrocedia com curtos trotes nervosos e soube pela experiência de seus companheiros que quando uma coisa vai morrer, aparece antes. "E como sabe que esse que vimos não era o patrão vivo?" perguntou. "Porque não era ele", responderam displicentes. Logo a morte e com ela a mudança de dono, as misérias, as patadas, caía sobre eles. Passaram o resto da tarde ao lado de seu patrão, sombrios e alerta. Ao menor ruído, grunhiam. Mr. Jones sentia-se satisfeito pela sua vigilante inquietude. Por fim, o sol se fundiu atrás do negro palmar de arroio e, na calma da noite prateadas, os cães estacionaram em redor do rancho, em cujo andar superior Mr. Jones recomeçava sua vigília de uísque. À meia-noite ouviram seus passos, logo a dupla queda das botas nos soalhos de tábuas, e a luz se apagou. Então os cães sentiram mais próxima a mudança de dono, e sós, a pretexto de que a casa dormia, começaram a chorar. Choravam em coro, transformando seus soluços convulsos e secos, como mastigados, no uivo de desolação que a voz caçadora de Príncipe sustinha, enquanto os outros voltavam de novo ao soluço. O cachorro ladrava. A noite avançava e os 4 cães de idades, agrupados à luz da lua, o focinho estendido e inchados de lamentos, bem alimentados e acariciados pelo dono que iam perder, continuava chorando sua miséria doméstica. Na manhã seguinte, Mr. Jones foi em pessoa buscar as mulas e as atrelar na carpideira, trabalhando até às 9. Não estava, no entanto, satisfeito. Além de nunca ter sido a terra bem rasteada, os discos não tinham fio e, com o passo rápido das mulas, a carpideira soltava. Volveu com esta e afiou suas relhas, mas um parafuso em que, ao comprar sua máquina, já havia notado uma falha, quebrou-se ao armá-la. Mandou um camarada a uma oficina próxima, recomendando-lhe o cavalo, um bom animal, porém insolado. Alçou a cabeça ao sol incandescente do meio-dia e insistiu para que não galopasse um momento. Almoçou em seguida e subiu.
Os cães que pela manhã não haviam deixado por um segundo a seu patrão, ficaram nos corredores. A sesta pesava, abatida de luz e silêncio. Todo o contorno estava brumoso, devido à cremação. Em redor do rancho, a terra branca do pátio, deslumbrada pelo sol a pino, parecia deformar-se em trêmulo fervor que adormecia os olhos pestanejantes dos fox terriers. Não tem aparecido mais, disse Milk. Old, ao ouvir aparecido, levantou as orelhas sobre os olhos. Desta vez o cachorro, incitado pela evocação, pôs-se em pé e ladrou, procurando. Calou-se logo com o grupo, entregue à sua defensiva caça de moscas. Não venho mais, juntou e sondou. Havia uma lagartixa sobre a raiz grande, recordou o príncipe pela primeira vez. Uma galinha, o bico aberto e as asas apertadas do corpo, cruzou o pátio incandescente, com seu pesado trote de calor. Prince seguiu-a preguiçosamente com a vista e saltou num repente. Vem outra vez, gritou. Pelo norte do pátio avançou só o cavalo em que o empregado havia ido. Os cães arquearam sobre as patas, ladrando com prudente fúria à morte que se acercava. O animal caminhava com a cabeça baixa, aparentemente indeciso sobre o rumo que ia seguir. Ao passar em frente ao rancho, deu uns tantos passos em direção ao poço, diminuindo progressivamente na crua luz. Mr. Jones desceu. Não tinha sono. Dispunha-se a prosseguir a montagem da carpideira, quando viu o camarada chegar inesperadamente a cavalo. Apesar de sua ordem, havia de ter galopado para chegar a essa hora. Culpou-o com toda a sua lógica racional, a que o outro respondia com evasivas. Apenas livre e concluída sua missão, o pobre cavalo, em cujo arquear é impossível contar a pulsação, tremeu, baixando a cabeça, e caiu de costas. Mr. Jones mandou o camarada à chácara, com o rebenque ainda à mão, para não o expulsar, se continuasse ouvindo suas jesuíticas desculpas. Os cães, porém, estavam contentes. A morte que procurava seu patrão havia se conformado com o cavalo. Sentiam-se alegres, livres de preocupação e, em consequência, dispunha-se a ir para a chácara, atrás do camarada, quando ouviram Mr. Jones gritar por este, já longe, pedindo-lhe o parafuso. Não havia parafuso. O armazém estava fechado, o encarregado dormia, etc. Mr. Jones, sem replicar, dependurou seu capacete e saiu em pessoa em busca do utensílio. Resistia ao sol como um trabalhador e o passeio era maravilhoso contra seu mau humor. Os cães acompanharam-no, mas se detiveram à sombra da primeira alforrobeira. Fazia demasiado calor. Daí, firmes nas patas, o senho contraído e atento, viram-no afastar-se. Por fim, o medo da solidão pôde mais, e, com abatido trote, seguiram atrás dele. Mr. Jones obteve seu parafuso e voltou. Para encurtar a distância, desde logo, evitando a poeirenta curva do caminho, marchou em linha reta para a chácara. O diluviano sapezal do saladito, que tem crescido, secado e abrolhado desde que há sapé no mundo, sem conhecer fogo. Os arbustos arqueados em abóbadas, à altura do peito, entrelaçavam-se em blocos maciços. A tarefa de o atravessar, séria já em dia fresco, era muito dura a essa hora. Mr. Jones atravessou-o, não obstante, bracejando entre a falha estalante e poeirenta, pelo barro que deixava as enchentes, afogado de fadiga e acres exalações de nitrato. Saiu por fim e deteve-se na linde. Porém, era impossível permanecer quieto sob esse sol e com esse cansaço. Marchou de novo. Ao calor crescente, que aumentava sem cessar, desde 3 dias atrás, agregava-se agora o sufocamento do tempo desfeito. O céu estava branco e não se sentia um sopro de vento.
Faltava ar, com angústia cardíaca, que não permitia concluir a respiração. Mr. Jones convenceu-se de que havia passado o limite de sua resistência. Desde havia momentos feria-lhe os ouvidos das carótidas. Sentia-se no ar, como se dentro da cabeça lhe puxassem o crânio para cima. Orientava-se mirando o pasto. Apressurou a marcha para acabar com isso de uma vez e, de pronto, voltou a si e se encontrou em paragem distinta. Havia caminhado meia quadra sem se dar conta de nada. Olhou para trás e a cabeça se lhe foi em nova vertigem. Entretanto, os cães seguiam atrás dele, trotando com a língua toda de fora. Às vezes, asfixiados, detinham-se à sombra de um espartilho, sentavam-se precipitando seu arquejo, mas volviam ao tormento do sol. Afinal, como a casa estava próxima, apressaram o trote. Foi nesse momento que Odd, que ia na frente, viu atrás da rede de arame da chácara a Mr. Jones vestido de branco que caminhava para eles. O cachorro, com súbita lembrança, volveu a cabeça a seu patrão e comparou. A morte, uivou. Os outros o haviam visto também e ladravam eriçados. Viram que atravessara a rede de arame e um instante julgaram que ia enganar-se. Porém, ao chegar a 100 metros, deteve-se, mirou o grupo com seus olhos celestes e marchou para a frente. Que não caminha depressa o patrão, exclamou o Prince. Vai tropeçar com ele, uivaram todos. Com efeito, o outro, após breve hesitação, havia avançado, porém não diretamente sobre eles como antes, senão em linha oblíqua e na aparência errônea, mas que devia levá-lo certo ao encontro de Mr. Jones. Os cães compreenderam que desta vez tudo se acabava, porque seu patrão continuava caminhando a passo igual, como um autômato, sem ligar a nada. O outro chegava já. Juntaram o rabo e correram costas, uivando. Passou um segundo e deu-se o encontro. Mr. Jones deteve-se, girou sobre si mesmo e caiu. Os trabalhadores que o viram cair levaram-no ao primeiro rancho, mas tudo foi inútil. Morreu sem ter voltado a si. Mr. Murray, seu irmão materno, foi de Buenos Aires, esteve 1 hora na fazenda e em seguida voltou para o sul. Os índios repartiram entre si os cães, que viraram desde aí fracos e sarnentos, e iam todas as noites com faminto segredo roubar espigas de milho nas plantações alheias. Para ler esse livro, acesse www.poeteiro.com